Daqui a pouco você vai acompanhar o momento em que o Gleice da Silva deixou a prisão. Depois ele seguiu até o escritório do advogado, lá falou com exclusividade para o Gustavo Mangi, para a nossa equipe de reportagem. E agora à tarde, eu passei a mão no telefone e conversei com o tio de Marielle. Lembra dele? Ele esteve aqui também no Balanço Geral, ao vivo, colocando a mão dele, né, se o cunhado tinha algum envolvimento, e queimou a mão, né? Ele reconhece Eusébio de Oliveira, que está na cidade de Alto Taquari. Olha só o que ele fala sobre a liberdade do Gleice. Roda aí, Neto. Seu Eusébio, como é que vocês receberam essa notícia aí de que o Gleice seria solto? Muito triste, Edson, porque o que ele fez com a família, sabendo de tudo, e fazer 21 dias de nós de palhaço, você está entendendo? De bobo, muita indignação, eu vejo as fotos dele. E o advogado disse que ele teria mantido relação com a família depois que ele teria sido preso. Isso aconteceu? Não, ele manteve a relação com a família do pai e mãe dele, mas a família da mulher dele, ninguém teve contato com ele. Como é que vive a família da Marielle depois de todo esse acontecimento? A vida perdeu sentido um pouco, né? Porque eu era uma menina amada por nós todos, né? E da forma que foi, né? E mais ainda, depois da polícia descobrir a participação do Gleice. Uma hora ele fala uma coisa, outra hora ele fala outra. Fazer que no outro. Fica difícil de você acreditar numa pessoa dessa que é de dentro da casa da gente, né? E como é que vive a ex-mulher dele? A ex-mulher dele, ela, quando foi para Campo Grande, ela pediu licença de 2 anos para interesse próprio na prefeitura de Alto Taquari, que ela é concursada. Então ela voltou para cá, está trabalhando, está refazendo a tua vida, porque só sobrou a filha dela, que é a outra, a Maiara, né? Ela só tinha 2 filhas, está tentando refazer a vida deles e começar, mas não é fácil, você está entendendo? Ela hoje não teve condições de nem de ir para o serviço com essa notícia que saiu ontem, né? Não era o que ela esperava, essa é a nossa postura. E como é que está a mãe da Marielle hoje? Ruim, péssima, né? Ela vive aonde? Ela está vivendo aqui em Alto Taquari. A família toda foi para aí? Toda até aqui. O senhor por acaso perguntou para ela se ela alguma vez desconfiou de que o Gleice teria um relacionamento com a irmã dela? Essa pergunta nós fez para ela e nós fez para nós mesmos, Edson. Nós nunca desconfiou de nada, Edson. Tanto que você sabe que eu levei minha filha para morar dentro da casa dele. Então você imagina você levar uma filha para morar dentro de uma casa de um cara desse, sem saber o que ia acontecer, se desconfiasse de alguma coisa, suspeitasse de alguma coisa. Nunca teve esse tipo de comentário. Então o cara foi artista, você tá entendendo? O cara é psicopata, só pode, né? Ele fez nós de palhaço. Isso que eu me sinto, eu fui um palhaço do cara, a gente se defendendo do cara, que nem você viu mesmo a entrevista minha que eu dei para você, e certo o cara rindo da gente, entendeu? Então eu me senti um palhaço com esse babaca, entendeu? Quer ver só? Lembra-se do caso Marielle? Nós temos um resumo feito em cima das entrevistas de Gleice e do delegado Fábio Nagato que cuidou do caso. Roda aí, Neto. Eu levei ela ao supermercado, ela estava fazendo uma torta de limão, tinha faltado alguns ingredientes, ela comprou esses ingredientes, retornei com ela para o apartamento onde que ela residia e fui para o meu apartamento que, casualmente, é no 4º andar. Depois disso, não mais a vi. O Gleice estava lá na frente, esperando, né, a prática, a realização do procedimento. Aí, quando ele ficou na frente da casa do Jodimar? Na casa, com o carro, com a caminhonete. Aí quando ele teve a notícia que ela havia falecido, ele pôs a caminhonete na garagem, ainda mais para ninguém ver, né? E eles colocaram o corpo dela num caixão, não sei, ele não sabe identificar que tipo de caixa que é, ele fala baú. E ela até ficou meio encolhida. Ele fala com detalhes, que ela ficou encolhida e colocaram em cima da caminhonete, né? E saíram. Já era noite, acho que por isso que quase ninguém percebeu. Né? E eu até perguntei para ele, falou, mas por que vocês colocaram em cima da caminhonete? Ele falou, não, mas é o desespero. Ele falou, o desespero fez isso. E o Jodimar mostrou o local onde que iam deixar, segundo ele, né? Aí depois ele retornou, deixou o Jodimar numa avenida lá de Cidrolândia e retornou para Campo Grande. Eu conheço a região. Para mim, para falar que eu conheci essa região, eu deveria ou ter morado um período lá, ou prestado serviço lá, e nada disso aconteceu. Então eu desconheço a região. Quem escolheu o lugar onde o corpo foi ocultado? Segundo ele, foi o Jodimar. Né?
E toda essa confissão dele foi muito espontânea, assim, ele fala com muita naturalidade, sabe? Por isso que ele fala detalhes. Então a gente vê a verdade nessa confissão dele. Eu acho que, principalmente o que pegou, que ela foi achada num canavial. Eu trabalho numa empresa de logística que tem uma abrangência de plantio de cana, né? Mas não justificaria me colocar assim, porque eu trabalho a 140 quilômetros do local onde ela foi encontrada. E todo o translado que eu fazia de Campo Grande até o local que eu trabalho, eu fazia de ônibus. Ficamos de quase 2 meses, e estando junto com a família, ajudou a procurar. Só que nós tínhamos até informações que o pessoal que convivia com a família falava, mas o Gleice, em certas ocasiões, ele ficava preocupado, ele ficava meio nervoso durante as buscas. Isso tudo serviu para nós suspeitar cada vez mais dele, né? Nós tínhamos uma relação de como uma irmã mais nova para mim. Era bem... Tipo, posso te falar que era bem restrita. A gente tinha uma linha, nunca fugiu dessa linha de relacionamento. Envolver um sentimento familiar, né? A gente não pode julgar muito por causa do sentimento. Com certeza eles iam defender um membro da família. Só que só veio à tona quando ele confessou, que aí foi um choque, eles pararam, ficaram quietos, aí a família já não defendeu mais. Ficou numa situação muito difícil, né? Não conheço, nunca mantive contato. Vi por foto, hoje de manhã, quando a gente estava vindo para cá, que nós compramos um jornal para acompanhar, que desde o desaparecimento dela, a família toda havia acompanhado, que eu vi as características desse senhor, eu nunca nem tinha visto. Segundo as informações que ele trouxe, após conversar com Marielle e deliberarem sobre isso, ele teria recebido a informação de que lá na comarca de Sidrolândia teria essa pessoa do Jodimar, que, segundo as informações, faria esse tipo de procedimento. Então ele acabou obtendo algumas informações e teria chego até ele para pactuar esse procedimento. Essa gravidez veio ao nosso conhecimento depois que a gente já tinha feito depoimentos e até quem descobriu esse suposto exame de gravidez dela foi a tia dela e uma amiga da família que foi fazer uma verificação no guarda-roupa dela se estava faltando alguma peça de roupa. Tudo indica que seja ele, tem indícios fortes agora quanto o Gleice, que ele seja o pai, né? Isso é um embasamento muito forte para unir as provas, tá? Isso que é importante. Sou inocente e vou comprovar isso. Ele confessou porque eu acho que ele já um sentimento de culpa, ele estava muito carregado. Nós percebemos nele, depois que ele confessou, um alívio, sabe? Ele ficou meio aliviado, né? Então esse é o sentimento de culpa. As provas que nós tínhamos ontem, nós contrariamos ele, jogamos em cima dele, nós temos isso. Você estava lá na frente, por que você não... Você fala que você foi embora depois da morte? Não tem jeito de você deixar a Marielle lá, uma pessoa que você gostava, morta lá. Você fez alguma coisa. Então isso que fez ele vir a confessar, né? Lá em São Paulo está rolando um caso semelhante a esse, né? E o cunhado também está se esquivando. Aqui em Mato Grosso do Sul, a casa do cunhado caiu.